A paz do Senhor, meus irmãos, professores e professoras do Ministério Infantil. Eu sou a irmã Vanessa da D. Cordeiros e estou aqui para nós iniciarmos o 4º módulo deste ano, que tem como tema Qual é a Salvação? E o versículo para memorização é em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é maravilhoso, né? Encontrar esse versículo e saber o amor de Deus para conosco. E para a declaração, que é o que a gente usa na memorização, que vocês já viram em outros vídeos, né? Várias ideias para a memorização, eu só quero falar aqui a declaração. Jesus morreu na cruz e tanto me amou. Sua graça me alcançou e hoje livre estou. E como recurso desse módulo que estamos iniciando, vamos falar de um livro muito maravilhoso, um livro sem palavras. E como você, professor, você pode estar indagando as suas crianças, assim como eu já usei na minha igreja. Na nossa igreja, todas as crianças fazem parte do mesmo grupinho, nós não temos sala diferente. Mas você que tem sala diferente, eu vou dar algumas ideias aqui. Quando eu fui ministrar essa aula, eu questionei as crianças, será que existe um livro que não tem palavras? E claro que eles disseram, não, prof, não tem como que vai ter um livro se ele não tem nada? Mas um amiguinho disse assim, sim, pode ter um livro sem palavras e com imagens, a gente lê as imagens. E eu falei, em um livro sem palavras e sem imagem, você crê que existe? E eles disseram, não. Aí eu falei, posso mostrar? Então a gente vai estar apresentando o livro sem palavras. Esse aqui eu fiz totalmente sem palavras e sem imagens. E eu já vou dar opções para vocês. Então a gente vai falar da página amarela. E eu perguntei, o que lembra essa página? O que lembra essa cor? E muitos vão falar queijo, milho, gema de ovo. Eu vou falar, e algo mais valioso? O ouro. E onde que tem essa cidade repleta de ouro para nós? O céu. E ali a gente começa a falar, né? O Senhor preparou um céu, uma morada para nós, que nós vamos morar com o Senhor no dia do arrebatamento. Mas existe outra página agora e a gente vai virando. Olha só, e essa página escura? Você pode estar usando preto, usando marrom, simbolizando uma página escura. E eles vão dizer, o escuro, o medo. E daí você pode questionar, e o que mais nos separa de Deus? O que deixa o papai triste, ou a mamãe triste, ou o Senhor triste? O pecado. O pecado veio para nos afastar de Deus. E essa lição do pecado a gente trabalhou no módulo passado, então está fresquinho na mente das crianças. O primeiro pecado de Adão e Eva. E isso fez separar todo aquele paraíso que o Senhor preparou. Então, ao mostrar esse aqui, a gente vai falar que o plano de Deus era ter um lugar maravilhoso para nós, mas o pecado veio e nos separou. Mas temos que nos alegrar, porque como diz o versículo, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse vermelho vai lembrar o quê? As crianças vão falar amor, vão falar sangue, vão falar maçã, mas a gente vai lembrá-los do grande sacrifício do nosso Senhor, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para novamente nos ligar com o céu. Então, tudo aquilo que nos afastou, agora Jesus veio para nos ligar novamente. E então, na próxima página, com a cor branquinha, a gente mostra que o nosso coração, após aceitar Jesus, a cumprir o que o Senhor quer, está branquinho, um coração puro. E então, por último, aquele coração que agora vai frutificar, que vai seguir o ID de Jesus, que é o tema desse ano, né? Evangelização. A chama não pode apagar. Então, depois de tudo que nós vivemos com Cristo, a gente vai frutificar. E a gente vai estar perguntando o que lembra, né? Essa cor. Lembra a mata, lembra o verde, lembra as árvores e lembra a frutificação, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, agora eu queria dar algumas ideias. No nosso módulo, tem 3 alternativas, sugestões de fazer esse livro com as crianças. O primeiro deles é com papeizinhos que a gente vai cortar. Eu cortei pequenininho aqui porque eu imprimi. E eu cortei com todas as cores. Ó, aqui eu botei esse aqui, mas pode ser grampeado, né? A gente pode dar esses papéis para as crianças e é um jeito de memorização. A gente vai dar as cores separadinhas e vai pedir para que eles montem. Então, eles vão montar na ordem. E a gente vai lembrar o que é o vermelho mesmo, o que é o verde, o que é o branco. E assim eles já vão memorizando e vão lembrar. Porque o interessante dessa aula é que em todo momento a gente faça eles memorizar, porque vai ter uma tarefinha que eu já vou falar para vocês. Esse é o primeiro
exemplo. O segundo exemplo, que já é o moderado, a gente pode fazer o livro do coração. Olha só que interessante. Também a gente recorta, dá para as crianças e a gente vai fazer um livrinho do coração. Uma sugestão para as crianças maiores, eles podem estar desenhando ao montar o seu livrinho e levar para casa. E como terceira sugestão, que são para as turminhas maiores, a gente vai fazer essa pulseira, a pulseira do plano da salvação. Aqui eu trouxe algumas miçangas. Ó, algumas miçangas. A cordinha eu escolhi amarela aqui para lembrar o céu. E aqui também tem algumas palavrinhas que é sugestão, né? Eu não usei nessa pulseirinha, eu fiz essa pulseirinha para mostrar para vocês, simplesinhas. Se vier mais crianças, a gente vai botar só umzinho, mas se vir menos crianças e você ter o material, você pode colocar mais bolinhas. Uma sugestão é que você já deixe pronto também para aquelas crianças que faltarem, para no próximo culto você estar entregando. E nesse livrinho também tem uma outra sugestão, se você quiser, né, com as imagens. E uma questão que eu fiz com as crianças, depois que eu acabei de contar esse livro, essa história, eu falei, e aí, crianças, tem como a gente ler um livro, falar uma história com um livro sem palavras e sem imagens? E as crianças, obviamente, têm, prof, agora tem. E eu trouxe algumas imagens que a gente pode estar colando. Você pode estar desenhando, você pode estar colando, para trabalhar com as crianças menores, né, que eles precisam de algo para visualizar, além das cores, né? Então eu tenho aqui a cruz no vermelho, o coração branquinho que agora está rendido a Cristo, agradando ao Senhor, e por último, o verdinho. E essas são as sugestões. E agora eu quero que você fale com as suas crianças, né? Trabalhe bastante e ao final dessa aula, com certeza, eles já vão ter memorizado o plano da salvação. E a gente pode estar falando que existe um plano perfeito. E esse plano se chama Jesus. Porque desde o início do mundo, tudo foi feito por Ele, para Ele. Então, você também pode... Eu usei esse material aqui, mas você pode estar colocando no quadro, na sua lousa, ou num cartaz. Se for na lousa, você pode estar escrevendo com os canetões diferentes em cada cor para formar no final. Após você explicar tudo isso, você vai falar que o plano perfeito tem um nome, não é só as cores. Jesus é o plano perfeito. Foi por Ele que nós estamos aqui. Ele novamente nos reconciliou com Cristo e é por Ele que estamos aqui. E é por Ele que seguimos o ID. E agora eu quero pedir para você reforçar no grupo, professor, no podcast, vai estar falando tudo sobre essas aulinhas, para estar reforçando com a família. E tem o desafio. Olha qual é o desafio. O desafio é você criar com essa criança, pedir para os pais criarem com as crianças, você pode mandar 2 livrinhos, no mínimo 2 livrinhos, e contar para alguém sobre isso, principalmente alguém que não vai na nossa igreja, né? Pode ser um vizinho, aquele priminho que não vai na igreja, que o seu filho conte. Você pode gravar, tá mostrando no grupinho, tá marcando a gente no Instagram, tudo isso para evangelização. O plano perfeito de Jesus, o plano perfeito do Senhor que entregou o seu filho por nós. E esse plano está aqui. Às vezes pode ser só um simples livro, simples cores, mas na verdade é o plano perfeito do Senhor Jesus. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu creio que você já trabalhou com esse livrinho antes, mas aqui tem algumas sugestões e que esteja tudo certo com você, que Deus abençoe. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.